Eu queria, primeiro de tudo, me apresentar, como vocês também se apresentaram, diferentemente de Ana Luísa e Raquel. Eu sou mais velha, tenho mais cabelos brancos, continuam cacheados, eu resisto às escovas, né? E tenho já filhos grandes, sou pesquisadora do MUSA, que é onde meu lugar de origem, né? Um grupo do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Fico contente de reencontrar a Ana Luísa, né? Queria dar meus parabéns a Raquel pela excelente apresentação. Eu tinha lido o seu artigo e fico muito contente de ouvir, né, a riqueza da sua apresentação, por constatar a convergência das nossas questões de interesse, das questões de pesquisa e ainda dos resultados que são muito iniciantes do nosso trabalho, mas que convergem com o que você apontou. Eu queria, então, agradecer à comissão organizadora, em nome do grupo de trabalho atualmente do REPGEM. Queria pedir para colocar a minha apresentação, por favor. Acho que não está. Pode passar, por favor. Então, esse grupo de trabalho, o REPGEM, ele nasceu, não é, de um encontro de pesquisadoras de uma rede multicêntrica de investigação que envolve profissionais da UFRJ, da Escola de Enfermagem, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e aqui no Instituto de Saúde Coletiva, nós do MUSA, que estamos envolvidas no desenvolvimento da etapa qualitativa da pesquisa Nascer no Brasil, que imagino que muitas pessoas que nos ouvem devem ter ouvido falar, uma grande pesquisa sobre parto e nascimento, que está na sua segunda edição, e nesta edição incorpora a investigação das perdas, dos abortos espontâneos e provocados. Então, esse grupo, em seguida, que se estruturou para essa etapa do nascer, incorporou, posteriormente se articulou com outros grupos e pesquisas em curso sobre gênero e Covid. Pode passar, por favor. Então, nós somos uma equipe de feministas, antirracistas, muitas da área da saúde coletiva, o grupo de pesquisa chamado, então, REPGEM, Gênero, Reprodução e Justiça, Ana Paula dos Reis, aqui da UFA, e Cláudia Bonan, da Fiocruz, são as coordenadoras, e tem a Andresa, que é aí da UFRJ, da Enfermagem, Cecília Macallan, Débora Chaves, Maiara Santana, Nanda Duarte, Ula Macedo. Pode passar. Então, nós partimos, né, na nossa investigação, esse inquérito esse estudo, também um estudo qualitativo, essa investigação que nós estamos envolvidas, parte da constatação que o Raquel mencionava há pouco sobre como a pandemia da Covid impacta diferentes dimensões na vida das mulheres, né? O trabalho profissional, a sobrecarga doméstica, o cuidado com os filhos e familiares com necessidades ou doentes, né? A saúde mental, e esses impactos têm efeitos na saúde reprodutiva. Também como esses efeitos eles são moldados, modulados, né, por classe social, raça, cor, etnia, região de residência das mulheres, entre outros marcadores sociais de desigualdades sociais. Então, nas pesquisas, muitas vezes, estão invisíveis, né, pouco considerada a situação de grupos minoritários de mulheres, que reconhecidamente estão em situação de maior vulnerabilidade social. A pandemia, que foi tão qualificada como democrática, né? Hoje a gente sabe o quanto ela não é democrática, porque apesar de estarmos todos expostos a um vírus que não conhecíamos, né? Nosso sistema imunitário não estava preparado, mas a pandemia, de fato, tem nesse terceiro ano que se inicia mostrado, né, como ela afeta de forma mais significativa as mulheres e as pessoas mais vulneráveis, e como ela eviscerou e aprofundou desigualdades sociais.
a gente vive num país onde o universo de mulheres e de homens é muito heterogêneo, muito complexo, muito desigual. Então, é importante nas nossas agendas de pesquisa compreender e tornar visíveis a multiplicidade das experiências dessas pessoas. Pode passar, por favor. Então, como também foi já mencionado, a pandemia da Covid, como havia se ocorrido em outras crises sanitárias e humanitárias, né, ela afeta os serviços de saúde sexual e reprodutiva. A rotina ginecológica, a questão da contracepção, a atenção ao pré-natal, ao parto, às infecções sexualmente transmissíveis, ao aborto. Isso converge de um lado, né, resultante de um lado, tanto em dificuldades e barreiras na acessibilidade dos serviços, né, por eles estarem reorganizados em função do enfrentamento da pandemia, né, como também, então, a suspensão, redução do horário, naquilo que algumas pesquisadoras feministas chamam de tirania do urgente, né, se de toda a resposta está organizada em relação a enfrentar a pandemia e deixando de lado, secundarizando outros problemas de saúde e outras áreas que as pessoas continuam apresentando necessidades e demandas, como também por parte das mulheres, pelo medo de ir aos serviços de saúde, pela própria diminuição da renda ocasionada pela recessão econômica. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, a gente tem, nesse contexto internacional, singularidades, né, do nosso cenário, um contexto político-institucional muito conservador, ultraconservador no Brasil. Isso tem resultado, inclusive, em dificuldades na obtenção de dados oficiais abrangentes e sólidos sobre saúde sexual e reprodutivas, pesquisas de âmbito nacional com amostras representativas da população não foram realizadas, né? Um exemplo disso é a PNDS, e, do outro lado, uma resposta no enfrentamento da pandemia que tem sido analisada e considerada muito insuficiente, descoordenada pelo governo federal, né, que também exibe uma agenda muito conservadora e, pela primeira vez, um ativismo muito claro antidireitos, né, a direitos sexuais e reprodutivos, que certamente implicam barreiras no acesso das mulheres a esses serviços. Raquel já tinha mencionado, né, como o Ministério da Saúde não reitera a orientação de organismos internacionais como a OMS, o FUNOAP, sobre manter os serviços de saúde sexual e reprodutiva em funcionamento como essenciais, à luz do que aconteceu em outras crises sanitárias, aqui no Brasil a Zika, mas também o Ebola, e outras crises humanitárias que resultaram em eventos desfavoráveis, desfechos desfavoráveis à saúde das mulheres. Então, a suspensão dessa nota técnica e, não só isso, a edição de portarias, né, pelo Ministério da Saúde, com novas regras que modificam o protocolo de atenção ao aborto seguro e legal, né, regras institucionais e que dificultam ainda mais o acesso ao aborto legal, que no Brasil, vocês, como todas vocês sabem, todos, é extremamente restrito. Então, temos alguns estudos, inclusive de jornalistas muito sérios, levantamentos, mostrando como, ao longo da pandemia, os serviços de aborto legal sofreram restrições, não é? Como os profissionais do serviço têm a impressão de que as mulheres chegam em estágios mais avançados da gravidez. A gente tem o caso emblemático da menina do Espírito Santo, né, com também uma suspeita aí de interferência do próprio Ministério da Mulher para tentar barrar a garantia do direito lá desde 1940 da menina interromper a gravidez. Pode passar.
Então, como eu já tinha falado, então as consequências para a saúde reprodutiva das mulheres, e no caso do Brasil, sobretudo aquelas usuárias do SUS, que não contam com outros serviços, não é? Envolve um leque amplo, né, de questões, desde as interrupções da gravidez, da contracepção, a exposição a gravidezes não pretendidas, não desejadas, o obstáculo à assistência ao abortamento, barreiras aos cuidados pré-natais, o aumento da mortalidade materna, todas as situações que configuram violação aos direitos humanos das mulheres, né, a mortalidade materna no Brasil, que aumentou nesses 2 anos de pandemia, mas mais do que isso, não só aumentou, mas mostrou também as grandes desigualdades entre mulheres que necessitavam de atendimento mais diferenciado e que não puderam ter. Então, é um quadro extremamente dramático e um quadro que a gente ainda hoje conhece pouco, e acho que nos próximos anos temos uns desafios de nos debruçar sobre não só a mortalidade materna, mas a questão do aborto espontâneo e Covid, quer dizer, uma série de desfechos que ainda são pouco relatados e investigados. Pode passar. Então, próximo slide. Então, para a gente entender a experiência das mulheres, eu acho que também Raquel sinalizou isso, é importante ter uma análise, né, interseccional que possa considerar as distintas opressões que sofrem as mulheres, né, opressão de gênero, de classe, de raça, de geração, local de residência, e à luz dessa noção da justiça reprodutiva, né? A ideia de que os direitos sexuais e reprodutivos eles não estão dissociados de outros direitos e que o direito, essa noção que nos foi brindada pelo feminismo negro de pensar como um conjunto de direitos, né, do bem viver, direitos sociais e políticos são necessários para fazer face às discriminações e violências, né, que as mulheres sofrem. Pode passar. Então, eu vou apresentar agora esse estudo, né, que, como eu disse, diferentemente de Raquel, a gente tem muito poucos resultados ainda, a gente está finalizando a constituição da base de dados e começando a se debruçar na análise, mas o estudo pretendeu compreender como a Covid afetou o planejamento reprodutivo e o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva das mulheres brasileiras, segundo marcadores de desigualdades sociais, conhecer as experiências, as decisões e as estratégias desenvolvidas nesse contexto pelas mulheres residentes no Brasil e analisar os entrelaçamentos entre práticas reprodutivas e a pandemia da Covid sob o marco teórico-analítico dos debates sobre justiça reprodutiva. Pode passar, por favor. Então, nós tivemos, nesse estudo, ele envolve, né, na produção de dados, uma etapa quantitativa inicial, que nós realizamos um inquérito online, e uma etapa qualitativa posterior, que está sendo já em curso, com entrevistas em profundidade, realizadas com mulheres que foram selecionadas do inquérito e outras indicações. Pode passar. Então, eu queria... Por favor, pode passar. Então, queria falar especificamente sobre o inquérito online. Esse inquérito envolveu entrevista, né, com a aplicação de um formulário, de um questionário virtual, que foi o autorrespondido, né, tanto pela internet, né, computador, celular. Eram elegíveis mulheres residentes no Brasil com 18 anos e mais de idade, né, e o estudo, o formulário esteve aberto a respostas no ano passado, de 13 de julho a 31 de outubro, através do aplicativo Redcare. Pode passar. Então, o instrumento aplicado foi um questionário de formato modular, com 4 blocos, 113 questões, questões estruturadas, questões comuns às mulheres e algumas específicas a depender da experiência que as mulheres tiveram em relação à gravidez, portanto, pré-natal, parto ou gravidez e aborto,
né? Realização de busca de serviço de paracontracepção, para exames preventivos, para o rastreamento do câncer do colo do útero, para tratamento e investigação de problemas mamários, do HIV/AIDS e infertilidade. Também um bloco específico sobre a pandemia da Covid, experiência do adoecimento, cuidados relacionados, uso de máscara, vacinação e, ao final, uma questão aberta, onde as mulheres poderiam registrar de forma livre os seus comentários acerca do que elas achassem importantes e, por fim, um campo destinado a que elas pudessem registrar, declarar se aceitavam que nós pudéssemos contactá-las para uma etapa posterior de participação exatamente no estudo qualitativo. Pode passar. Então, foi feito um pré-teste pode passar para ajustar o instrumento, que essa é uma etapa básica dos estudos quantitativos. Pode passar. Pode passar, por favor. E, bom, em se tratando de inquérito online, como a gente sabe que uma parte das mulheres ela não tem condição de responder ao questionário, porque não tem acesso à internet. Outras têm um acesso difícil e, portanto, também têm dificuldades de realizar a pesquisa, é de praxe, né? Exatamente porque os inquéritos online eles rompem a ideia da amostra representativa, né, da amostra probabilística de que todas as pessoas da população que a gente quer investigar têm a mesma chance de participar. Então, nós fizemos um procedimento de calibração do dado, de pós-estratificação, ou seja, de ponderar os dados segundo essas 4 variáveis: a região de residência, a faixa etária, escolaridade, raça, cor, exatamente para atribuir uma maior ponderação àqueles segmentos de mulheres que estão subrepresentados na pesquisa. Pode passar. Então, os aspectos éticos foram assegurados com a submissão e aprovação no CONEP, a segurança de dados, a busca de garantia do anonimato e confidencialidade das informações, como ocorre nas pesquisas envolvendo seres humanos. Pode passar. Nós tivemos uma grande preocupação, e essa foi uma novidade interessante na pesquisa, um cuidado específico em divulgar essa pesquisa de forma ampla, né? Começamos com a rede de contatos das próprias pesquisadoras, via WhatsApp, e-mail, enviando o link de formulário para essas primeiras pessoas, e depois, numa técnica de bola de neve, essas pessoas solicitavam outros seus próprios contatos. No segundo momento, solicitamos apoios de coletivos para alcançar exatamente esses perfis subrepresentados, né? Tanto coletivos como movimentos sociais, a mídia tradicional, influenciadores digitais, pessoas chaves, como também atuamos em mídias diversas, divulgamos em espaços institucionais, nos nossos espaços institucionais, e fizemos campanhas de divulgação. Eu apresento aqui alguns cards que foram divulgados à época da pesquisa, com mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres brancas, mulheres jovens, mulheres mais velhas, mostrando a importância de participar, e um close na primeira página do formulário, onde a mulher que respondesse, para seguir adiante no questionário, ela teria que marcar que ela era maior de 18 anos e que ela aceitar, e tinha lido o registro de consentimento informado. Pode passar, por favor. Aqui também mais 2 cards, né, mostrando a gente como a pesquisa foi divulgada em jornais do norte do Brasil aqui e do centro-oeste. Pode passar. E eu vou mostrar alguns resultados realmente preliminares, tanto do inquérito, mas e um pouco das questões abertas e um pouco as perspectivas que a gente tem de análise futura desses dados. Pode passar. Então, 10.405 mulheres acessaram o formulário, e após a exclusão de duplicidades e de mulheres que foram consideradas inelegíveis, porque não registraram ter
ter mais de 18 anos de idade ou ter o consentimento informado, a gente tem 8.313, né, questionários válidos que estão sendo analisados nesse momento. Pode passar. Então, esse é o mapa do Brasil, mostrando que as 8.313 pessoas estão distribuídas em todos os estados da federação. A gente teve resposta de todos os estados, com números bastante variados, né? Há uma concentração das mulheres respondentes no Sudeste e um pouco no Nordeste. São Paulo e Rio de Janeiro respondem por 45% das respondentes, ou seja, 45% delas residiam nesses dois estados, ainda que a gente tenha em torno de quase 50%, um pouco mais de 50%, um pouco menos de 50% das respondentes, elas viviam em cidades que não eram as capitais do estado. Pode passar. Então, quem eram essas mulheres? Então, eram mulheres de diferentes faixas etárias. A gente tem 15% entre 18 e 24 anos, 15% entre 25 e 29 anos, mas uma concentração entre mulheres adultas, né, mulheres com mais de 30 anos de idade, 35,4%, e mulheres com mais de 40 anos. A gente tem uma predominância de mulheres brancas, 59,9%, que diferentemente do que ocorre na distribuição na população brasileira. A gente tem 24% de mulheres pardas e 11,5% de mulheres negras, pretas, um percentual pequeno de mulheres de origem asiática, 2,7%, e mulheres que se autodeclararam indígenas, 0,5%. E aqui, talvez a variável que tenha sido mais discrepante, o que acontece muito nos inquéritos online, não é? São as mulheres que declararam que estavam cursando nível superior, já tinham um nível superior, e inclusive pós-graduação. Isso corresponde a 89,4% das mulheres, 9,2% tinham segundo grau completo e 1,4% primeiro grau completo. Daí que a necessidade de ponderação dos dados que eu falava há pouco. Pode passar. Essas mulheres, a grande maioria, tinha uma relação conjugal, uma relação com o parceiro, né? 51% vivia ou era casada, e 16% tinha um relacionamento fixo e apenas 24,4% não tinha parceiro. Também uma parte importante das mulheres tinha filhos, né? 35% não tinham, então 65% das mulheres tinham filhos e para quase a metade delas tinham 1 a 2 filhos. Então, a grande maioria se declarou heterossexual, mas você tem também uma declaração de bissexualidade, homossexualidade e mulheres que se declararam assexuais. Pode passar. Bom, a gente tem uma vasta, um vasto elenco de ocupações, né? 28% das mulheres, ainda que um terço das mulheres se declarou servidora pública ou tinha um emprego de carteira assinada, uma inserção formal no mercado de trabalho, 11% era estudante, 11% dona de casa, e a fonte de renda para 36,4% delas era um salário, né, ainda que 11,4% tem um trabalho autônomo, 10% tenham beneficiadas por algum tipo de programa de auxílio, Bolsa Família, etc. Pode passar. Bom, a maioria das mulheres, né, 70,8%, se declarou religiosa, professar um credo religioso, e o tipo de credo espelha o que acontece no Brasil, né, a maioria de católicas e logo abaixo evangélicas, 4,8% de matriz africana, e um terço, mais ou menos, um pouco menos, 27,1% das mulheres declararam não ter credo religioso. Pode passar. Pode passar, por favor. Então, em relação ao trabalho, chama a atenção de que 52,2% das mulheres, quer dizer, um pouco mais da metade, não estava trabalhando e continua assim, provavelmente as mulheres que eram estudantes, mas 20% das mulheres foram demitidas e 8,9% suspendeu, interrompeu ou reduziu o trabalho. Né? A quantidade de trabalho profissional para 57,4% das mulheres diminuiu, né?
e houve mudança no local de trabalho, 42,1% passou a trabalhar de forma remota, e a remuneração das mulheres, 40,2% das mulheres disseram que tinha diminuído. Pode passar, por favor. Chama atenção a situação do trabalho doméstico, a grande maioria das mulheres afirmando que aumentou a sobrecarga de trabalho, não só porque pela ausência das redes sociais de apoio, pela ausência da escola, né? 72% das mulheres disseram que a carga de trabalho aumentou e 23% continuou na mesma. Pode passar. Bom, quais são os limites? A gente tem agora, estamos nesse momento trabalhando com as barreiras de acesso aos serviços, né? Tentando entender, de um lado, aquelas barreiras que são relacionadas à Covid e não, e também separando as barreiras pessoais, individuais, entre aspas, que são também expressão de desigualdades sociais, mas não teve como deixar os filhos, não tinha transporte, quer dizer, barreiras individuais de acesso aos serviços de saúde, diferentemente das barreiras institucionais. Os serviços moram em lugares onde não tem serviços, os serviços foram reduzidos, e a gente vai estar tentando entender como é que essas barreiras, quer dizer, quais são os fatores associados a essas barreiras. Os inquéritos online, eles são bastante interessantes, bastante promissores na área de saúde, mas eles têm limites, né, pela própria impossibilidade, né, ou cautela de generalização dos seus resultados. Como eu falei antes, é uma amostra não probabilística, então as mulheres que, ao serem convidadas ou ao serem motivadas para participar, aceitam participar, então há uma subrepresentação de grupos que eu já falei, sem acesso à internet, com dificuldades de acesso à internet estável, com dificuldades de manejo da internet, menos escolarizadas, das regiões menos favorecidas no país. Também há um efeito que é chamado de homofilia, de que as mulheres tendem a falar para outras mulheres sobre a pesquisa, e essas pessoas são seus próprios pares. Também a não resposta a questões, a gente não tem controle, os pesquisadores e pesquisadoras, sobre a não resposta, sobretudo se tratando de temas sensíveis, como, por exemplo, no caso da gente, o aborto. Entretanto, tem uma potencialidade muito grande esses estudos. Vocês viram, a gente alcançou um grande grupo de mulheres com uma dispersão geográfica importante, tem uma facilidade e rapidez da realização com menor custo e a produção de uma rica base de dados sobre tema relevante nesse cenário de suficiência de informações sobre a saúde reprodutiva. A gente conseguiu, das 8.313 mulheres, quase 4.000 mulheres se declararam com interesse em serem contactadas para a etapa qualitativa. Pode passar. A questão aberta, muitas mulheres escreveram, registraram seus sentimentos, comentários de distintas ordens, desde um olhar crítico à pesquisa, nos alertando de que a saúde reprodutiva não é suficiente para dar conta da experiência das mulheres, das outras dimensões que não estavam presentes no questionário e não poderiam estar, mas também reconhecendo as qualidades de dar visibilidade a essas questões no contexto da Covid. Foi um espaço de manifestação, escuta e troca. Pode passar, por favor. E as mulheres falaram sobre distintos temas, desde comentários sobre o contexto atual, sobre a gestão da pandemia, com uma visão muito crítica do governo federal, sobre as questões macroestruturais que vive a sociedade brasileira, o desemprego, a desigualdade social, a economia do país, o elogio à ciência, ao SUS, à vacinação, como também aspectos muito específicos da saúde reprodutiva, depoimentos sobre a saúde sexual, sobre a saúde mental, sobre a contracepção e o seu manejo difícil durante a pandemia, sobre as interrupções e as dificuldades na prevenção do câncer de mama, sobre a questão do aborto, as vacinas. Pode passar, por favor.
o convívio com a família, o hiperconvívio, e a gente destaca aqui duas questões. A saúde mental, né, como o registro da ansiedade, da angústia, do cansaço, insônia, falta de motivação, a preocupação com os familiares, o medo de perdas, a insegurança econômica, o luto, esse luto que tem sido feito para as pessoas que perderam familiares ou conhecidos na Covid, sem poder recorrer aos rituais tão importantes, a falta de perspectivas e esperança no futuro, a especificidade dos relatos de subgrupos de mulheres, as profissionais de saúde que não só lidam, estão no front, né, dessa guerra que foi esses 2 anos, mas também as gestantes e todas as reflexões sobre gestar, engravidar, gestar, parir no contexto da Covid, a solidão, os partos sem acompanhamento, enfim. A associação disso com o isolamento social, a sobrecarga de trabalho doméstico e profissional, a conciliação, né, agudizada das demandas familiares e de trabalho que está posta para as mulheres, muito a associação das questões da saúde mental com a postura do governo de negacionismo, de falta de empatia, a própria crise econômica, e a intensificação para muitas mulheres de problemas que eram prévios à pandemia, problemas de saúde mental, que foram agudizados com ela. Pode passar. Também sobre a violência, outro tema que se destaca. Nós não tínhamos perguntas específicas sobre a violência, né, por se tratar de um tema complexo. O nosso foco era a questão da saúde reprodutiva, mas é impressionante como, na questão aberta, houve uma percentual importante, quer dizer, um grupo de mulheres que mencionou, registrou, né, relatou tanto sua percepção sobre a maior exposição das mulheres a diferentes tipos de violência, que a percepção do aumento do fenômeno com pessoas conhecidas, mas também relatos de violência sofrida, assédio moral no trabalho, abuso psicológico, violência obstétrica, violência doméstica, de ex-parceiros e mesmo um relato de estupro, registros desses efeitos da hiperconvivência, um clima que mistura a violência, que ela não é nomeada como tal, mas que é de irritabilidade, mas também é de violência verbal e psicológica com os parceiros, uma avaliação muito negativa sobre a ausência e insuficiência de políticas de enfrentamento à violência no Brasil e críticas à ausência dessa questão no questionário. Pode passar. Eu já estou acabando, acho que é o último slide. Então, bom, não é o último slide, a gente vai ter daqui a pouco 2 das nossas colegas falando sobre o blog que a gente criou, né? Dada essa profusão de mensagens na questão aberta, a gente sentiu necessidade de constituir um espaço, né? De configurar um espaço onde as mulheres pudessem compartilhar as suas histórias. A gente tem alguns relatos publicados, pode passar, porque isso será apresentado em seguida. Então, a nossa perspectiva futura é, de um lado, aprofundar as análises dos inquéritos, pensar essas barreiras de acesso, segundo os marcadores sociais, quer dizer, cada uma delas, os problemas ginecológicos, a contracepção, pré-natal, parto, tratamento IST, a investigação, cada um desses desfechos que nós elegemos, pensar como é que eles se relacionam e são modelados com pelas mulheres, né, segundo a raça, cor, a idade, a escolaridade, a questão da questão racial como eixo transversal, pensar as desigualdades raciais na busca e utilização dos serviços de saúde. Os dados que a gente tem começam a apontar aquilo que Raquel mencionou, das mulheres menos escolarizadas, das mulheres negras, das mulheres que moram não nas capitais, né? A própria experiência com o Covid, o trabalho doméstico, a saúde mental, pode passar, e os estudos qualitativos que já estão em curso, né? A realização desses estudos a partir de entrevistas em profundidade com mulheres. Então, a gente elegeu alguns temas que sobressaíram, né? E que também fazem parte da expertise das pesquisadoras: câncer ginecológico, infertilidade, o aborto provocado, a sexualidade e a vida sexual, e a experiência singular de mulheres de origem asiática, com deficiência indígena, que são pouco investigadas, e temas que emergiram e que no futuro a gente vai tentar dar conta.
Bom, eu queria finalizar agradecendo, dizer que, como Raquel, de fato, aprendemos muito pouco com a Zika, né? A gente continua, as mulheres continuam nessa situação de quase desamparo, né? E o que nos coloca a responsabilidade ética e política de realizar pesquisas que possam dar conta do que acontece, do que aconteceu e acontece com a Covid, nesse contexto brasileiro, que ali é uma crise sanitária, uma crise política, um desmonte de políticas públicas, né? Sobretudo das políticas da violência, uma demonização da ideologia de gênero, da escola sem partido. Então, desafios enormes para garantir às mulheres seus direitos sexuais e reprodutivos e o fortalecimento do SUS e o direito à vida. Muito obrigada.